Hoje, 27 de agosto, quarta-feira de 2025. Seja bem-vindo ao nosso estudo Efésios capítulo 5, que é o resumo da Bíblia. Em Efésios 3:3, Paulo diz que escreveu resumidamente o Evangelho de Cristo para esta igreja de Éfeso. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, capítulo 5. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Vamos orar. Senhor Deus, que nossos ouvintes possam receber no seu coração a luz da tua sabedoria, do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então nós vamos que é preciso ter inteligência, é preciso ter luz, é preciso estar com Cristo para ter essa inteligência, essa sabedoria. Precisa estar contemplando a Cristo de glória em glória, de fé em fé, na sua palavra, no seu Santo Espírito, na vigília da noite, da madrugada, como nós estamos aqui, para que nós não caiamos no pecado de moralidade sexual, de cobiça, impureza e outras atitudes que não são adequadas aos santos e à santidade do Espírito Santo que habita em nós. Obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais, inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Estais bem certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então você veja aí os ricos, por isso Jesus chegou a dizer, ai dos ricos, né? Porque é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O rico, aquele amor de dinheiro que atropela tudo e todos, né? O dinheiro é um grande problema, tanto a falta como a ganância, né? O amor ao dinheiro. Diz Paulo que o dinheiro tem a raiz em todos os males, né? E é o que nós vemos aí, guerras, imoralidades, petições, vícios. Mas nós precisamos de uma certa quantidade de dinheiro para viver, não é? Não nos enganemos com isso, mas precisamos usar com sabedoria a nossa carreira, o nosso serviço, o nosso produto. E Paulo, no verso 7, diz, não sejamos participantes com eles. Então nós não devemos participar desses governos que querem legalizar droga, né? Querem agora ter uma denúncia de que o Bolsa Família está sendo tomado o cartão pelo próprio traficante. Já tem o cartão do viciado de rua, né? Então é preciso ter cuidado com a administração do dinheiro público também, com o nosso dinheiro, com as nossas energias, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com o nosso tempo de vida que temos aqui, que é curto, para fazer o bem e ter atitudes adequadas a uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. A gente precisa fazer denúncia às autoridades, denúncia aos nossos familiares, quando nossos familiares estão se desviando das atitudes adequadas aos santos, e as atitudes são palavras, de pensamentos, de leituras, de visões, de audições mal feitas.
Então, quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, como você está fazendo agora, você está realmente levando a palavra, a luz de Cristo dentro do seu pensamento, e isso vai gerar palavras, visões e atitudes dos santos na sua vida. E nós não devemos nos associar a essas obras infrutíferas das trevas, andar como filhos da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então a igreja tem esse objetivo. Nem sempre ela consegue realizar esse mapa de vida, mas esses são os maiores objetivos, os melhores objetivos que você pode ter numa associação. É o que nós temos na igreja, as cartas, principalmente essa carta aqui, que é o resumo da sabedoria do Evangelho. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas, mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Então, o mundo que não ouve a palavra, que não anda no conhecimento, na leitura, na audição, no louvor dos santos, ele está em trevas, ele não tem a luz de Cristo. Ele não recebeu pela fé a luz de Cristo. Nós devemos ser luz para essas pessoas, para que elas se aproximem da fonte da luz que é Cristo. A glória desta luz de Deus, ela é superior à luz dos LEDs desse mundo que nós vemos aí nas baladas. Parece trevas, né? A luz dos LEDs, diante da glória da luz de Cristo. Essa luz amorosa, essa luz de vida, essa luz de amor que Cristo irradia para nós, que está irradiando para você agora. Por isso, aqueles que dormem na escuridão das trevas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Não há dúvida de que os dias são maus. O homem só pensa em ganância, em ganhar, ganhar, ganhar. Agora aqui na nossa região foram aprovadas 7 hidrelétricas. Eles vão construir até 2030 7 hidrelétricas. E essas hidrelétricas perguntam-se: tem plano de segurança sobre essas emergências climáticas que está acontecendo? Aí é que é de se perguntar. O povo quer saber sobre isso. Essa ganância atropela, causa problemas na natureza, no ar que nós respiramos, nos rios. Isso vem causa inundações. Quando ara nas margens do arroio, leva a terra e a água não tem onde correr, etc. Destrói a biodiversidade da natureza, do equilíbrio das plantas. Aquece e torna deserto a natureza. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. E cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vós, respeitai a vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Então aqui, antes de entrar na questão da família, nas relações, nas atitudes dos santos, nós estamos vendo nesse capítulo 5, quais devem ser as atitudes dos santos, que receberam a Cristo, que recebem a luz de Cristo, para que eles, essa luz de Cristo é um talento que vem a nós, que nós devemos investir com sabedoria. Não é para nós desperdiçarmos com vinho, embriaguez de vinho, não sermos faltos de juízo, não perdermos as oportunidades de falar de Cristo, da luz de Cristo, porque os dias são maus. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando a Cristo, a Deus, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o temor de Cristo é o temor de Jacó, né? O temor daquela fé abraâmica,
Que Deus, ele é amor, ele é bondade, ele é verdade, mas ele é também temor, porque ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o invencível, ele é invicto, ele nunca perdeu uma batalha. Se ele morreu na cruz, foi porque foi necessário derramar o sangue para nos redimir e vencer a batalha da redenção. Não perdeu. A cruz não é derrota, a cruz é vitória. É a vitória da nossa redenção, com um preço muito alto de dor, de sofrimento, de humilhação para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma vitória. A redenção na cruz é uma vitória desta luz de Cristo. E essa luz de Cristo, ela é vitoriosa. Ela nunca, jamais perdeu uma luta, uma disputa, uma discussão sequer. Porque ele é a sabedoria, o nome dele está acima de todo nome que se nomeia, tanto nessa como todas as gerações. E aí agora Paulo nos fala que nós devemos ser humildes, sujeitando-nos uns aos outros, e dando graça sempre a Deus, o Pai, o Criador do seu universo, da nossa criação, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele é bem radical, ele não nos indica fazer templos a santos, mas cotidianamente devemos dar todo louvor em nome de Jesus, não em nome nosso, não em nome de algum santo, mas em nome de Jesus Cristo. Paulo, ele, nesse ponto, ele é radical. Esposas, cada um de vós respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. Então, a submissão da esposa e da mulher ao seu marido não é uma submissão ao marido, mas uma submissão à ordem do Senhor, à palavra do Senhor, a ordem que ele estabeleceu ao marido como cabeça da casa. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça na igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Aqui é difícil, é complexo, a convivência na carne. A carne tem crises, tem fraquezas. Então é preciso sujeitar sempre a luz de Cristo, a sabedoria de Cristo, para resolver os conflitos conjugais. E não se deve procurar iniciar nenhuma família sem a convicção da conversão desse casal. Porque é difícil manter a união sem a conversão a Cristo e a luz de Cristo no relacionamento conjugal. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então a palavra de Cristo é o lavar da nossa alma, o lavar dos nossos conflitos, o lavar das nossas impurezas. Assim como a água lava as nossas impurezas do corpo, a palavra lava as impurezas da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga em qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Então é por isso que o marido deve avaliar bem a união conjugal. Se ele realmente ama aquela mulher que ele quer desposar, porque ele vai precisar ter esse amor sacrificial pela família. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, assim, a igreja, o pastor, tem que zelar pela sua igreja, pelos seus membros, e assim o esposo tem que zelar pela sua família, dando sustento, dando conhecimento, educação, orientação cristã. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Isto é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Então aqui Paulo faz um paralelo entre o amor de um casal e o amor da igreja de Cristo. E ele chama isso de um mistério grandioso, porque a igreja de Cristo é
preparação de umas bodas celestes, em que haverá uma mesa, um vinho novo, um vinho da alegria para sempre, com o corpo ressurreto, depois da ressurreição. Diz um irmão Adão Campos, que é do Rio Grande do Sul, que faleceu e Jesus o levou lá para ver o céu. Diz que essa mesa da boda do céu já está quase toda terminada, os bordados de ouro feitos pelos anjos. E é muito linda o casamento, as bodas de casamento de Cristo com toda a sua igreja de todas as gerações. E Deus tem dado testemunho que esse Jesus é Deus, que esse Jesus era o Messias de Israel que esperado, que ele vai voltar, ele vai ressuscitar toda a igreja, vai levar para o céu. João 14 nos diz que lá na casa de meu Pai há muitas moradas, vai nos dar uma mansão celeste para nós habitarmos para sempre com ele, num corpo glorioso, tomando um vinho novo, um vinho de uma alegria que não se acaba mais, que não dá ressaca, porque toda a eternidade com ele, louvando e adorando, assim é a sua graça. Então esse foi o estudo do capítulo 5, falta apenas um estudo para terminarmos essa série do resumo da Bíblia, que é a Carta dos Efésios, e deixo a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que nos ouviu até agora, e viva em atitudes de santidade toda a sua vida, todos os seus negócios, todos os seus investimentos, para você também permanecer fiel, no nome de Jesus, até o dia da nossa redenção definitiva e eterna. Escola Alfa, Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, dê um like se gostou. E se inscreva no canal se não é inscrito. Esse que eu falei. Agora estamos quase encerrando essa série de estudo da Carta de Efésios. Fique com Deus. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Um abraço.